Então depois a gente fala em estrapismo na próxima aula. Uma pergunta bem interessante que tem a ver com a matéria que a gente estudou há pouco tempo, empuxo. Pergunta bem legal. Eu te mostrei que para calcular o empuxo é só fazer μ vezes G vezes V. μ do líquido, G, a aceleração da gravidade no local, volume submerso. Lembra disso? Nós só discutimos que o corpo estava mergulhado num líquido que tinha densidade μ, ou massa específica μ, a aceleração da gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado se for a Terra. Eu tenho que saber o volume desse corpo que está mergulhado lá. Aí a colega fez uma pergunta muito legal. Professor, e se eu tiver vários líquidos? Aí vai feder. Aí tu pode ter certeza que é uma questão de nível olímpico já. Principalmente se o corpo for esférico. Se o corpo fosse cilíndrico, ficaria fácil a gente resolver encrenca, mas já que é para falar de encrenca, eu vou falar de encrenca. Então, ó, imaginem um corpo esférico de diâmetro D, sendo que o centro dele está bem no centro de uma coluna líquida. Só que não tem um líquido só, não, tem três líquidos. Três líquidos immiscíveis. Cada um, boa garota, óleo, água e mercúrio. Essa garota é ninja. E eu vou te fornecer a altura de mercúrio, a altura de água e a altura de óleo. Também vou te fornecer, aliás, não vou mais fornecer não, forneço mais nada. Te digo só o volume da esfera. Calcule o empuxo. Porra, é satânico, cara. A ideia é simples. Tu deves entender que cada líquido daquele vai gerar o seu empuxo. Então a ideia inicial é bem simples, ué, eu vou calcular o μg verde do óleo, o μg verde da água, o μg verde do mercúrio. Eu te forneci o G e o μ, né? Só que como é que eu vou calcular aquele volume ali, cara? Não aprendesse ainda. Vai ser nesse ano que o Daniel vai mostrar para vocês. Como é que calcula o volume de uma calota esférica. É como pegar uma esfera, né, uma laranja e cortar a tampa dela, né? Tem fórmulas para calcular isso aí, certo? E isso seria absolutamente complicado. Primeiro eu teria que descobrir essa alturinha aqui, né? Certo? Essa alturinha. Como é que eu calcularia essa alturinha? Pega o Dzão, subtrai a altura do meio, concorda comigo? E divide por 2, né? Certo? Aí daria para calcular aquela alturinha lá e essa alturinha aqui, né? Concorda comigo? Já que eu falei que esse ponto estava bem no centro da coluna do líquido do meio, né? Concorda? Ou seja, o difícil era calcular o volume na parte do óleo, o volume na parte da água, o volume que está imerso em mercúrio, porque a ideia é simples, né? A fórmula é só tu decompor ela. Agora, se fosse um cilindro, ficaria bem mais fácil, né? Porque se fosse um cilindro, o volume do cilindro é fácil. O volume de um cilindro é ar da base vezes ar. E aí, então, se tu tem a área da base, era só achar essas alturinhas, multiplicar pelas alturinhas, aí ficaria fácil. Tá? Então, bacana a tua pergunta, bem legal. Professor, e a esfera ficaria onde? Tipo, Pois é, não, aí ó, eu já pré-determinei, né? Eu já pré-determinei, a esfera vai parar lá. Se o cara te pergunta onde a esfera vai parar, aí tu me arruma. isso é possível na prática? Sim. Tu vê que legal, cara? Então a gente pega lá no teu laboratório, pega 3 líquidos immiscíveis, joga lá 3 líquidos, pega uma esfera que é menos densa que o de baixo, certo? Mais densa que o de cima, e tem uma densidade próxima da do líquido do meio. Pega uma esfera lá dessa, né? Dá os dados para a criançada no laboratório, vai, calculem, e depois tu joga a esfera e vê onde é que ela vai parar, né? Imagina que legal, é possível. É possível porque se tu fizer esse experimento, a esfera vai parar em algum lugar. E são as leis da física que regem isso. Nós conhecemos essas leis, a gente tem que fazer os cálculos, tem que dar. E tem que dar um erro bem pequeno. Nesse caso, olha só que bonito que seria, cara. Nós teríamos que dizer que para ocorrer o equilíbrio, o empuxo é igual ao peso, né? Nós teríamos que pegar toda essa equação, igualar o peso. Eu conheceria o peso da esfera, M vezes G. Só que aí, cara, esses volumes vão depender da posição da esfera. Eu teria que botar tipo um plano cartesiano ali, né? Um eixo Y, que era importante, né? O eixo X é só para marcar o zero. E escrever esses volumes em função desse eixo Y. Então daria uma equação de primeiro grau, possivelmente, talvez
pouco maior, onde vai faltar esse y, que é a posição da esfera, depois que eu fizer essa igualdade. Então uma questão, uma ideia, tu vê, né, cara, professor, como é que ficaria? Tu vê quanto encrenca dá, cara, eu adorei a questão, isso é desafio. Isso é desafio na certa. Então, olha, que questão, cara, essa eu quero preparar. Essa questão eu quero fazer para vocês. 3 líquidos immiscíveis, uma esfera de uma densidade intermediária entre os líquidos, joga a esfera lá, calcule aonde ela vai ficar em equilíbrio. Esfera não, cara, vou fazer com cilindro. Esfera eu acho que é demais. Na hora que vocês aprenderem esfera, vocês me comentem que a gente faz esférico aí. Pá, que ideia legal, adorei. Uma das perguntas mais legais ultimamente. Fala, amigo, tinha uma questãozinha. Desculpa, não. André, Fala, eu tenho uma dúvida. Entendeu? Obrigada. Que vamos, um prazer, meu querido. Desculpa, querido. Uma barra de cobre de 170 metros, só para descontar todo o bullying que eu sofri ultimamente. Uma barra de cobre com 170 metros de comprimento, quando a 20 graus Celsius, é aquecida até atingir 240. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1, calcule a variação do comprimento. Gente, se o cara tiver com alguma dificuldade, seja bem técnico, vai lá e anota dados, para não dar chance de errar. Comprimento é L0, 170 metros. A 20 graus, temperatura inicial T0, 20 graus Celsius. É aquecida até atingir 240, temperatura final, 240. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear alfa do cobre, 1,4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Letra A variação do comprimento. Letra B, o comprimento final. Se tu está bem acostumado com os nomes, não vai ser difícil anotar os valores. Aí basta ir no formulário. Tu vai ver que só tem uma formulazinha para calcular o ΔL. Vamos copiar a fórmula e substituir os dados como a gente tem feito. L0 foi fornecido, era o tamanho inicial. O alfa é o coeficiente de dilatação do material que compõe a barra, no caso o cobre, 1,4 vezes 10 na menos 5. É uma letrinha bonita, né? E a variação de temperatura tu já está grandinho. Final menos inicial, que vai dar 220. Então é só manter a tranquilidade. ΔL é igual, ó que bela tarde. Vamos ter que fazer 17 vezes 14 vezes 22. Esse zero aqui eu vou eliminar a vírgula, ó. Então vai faltar só um zero depois disso. Ah, pelo amor de Deus, não tem mais tempo para isso. 17 que multiplica 14, que multiplica 22. Já vou acrescentar o zerinho. Que delícia! 52.360 vezes 10 na menos 5. O que é o 10 na menos 5? É pegar a vírgula, 1, 2, 3, 4, 0,5236 metros. Tu vê, vai dilatar mais de meio metro. Isso era a letra A. Como na letra B ele pede o comprimento final, é só pensar, se uma barra tem 170 metros e dilata 0,5236, o comprimento final fica 170,5236. Porém, para deixar a resposta bem bonita e organizada, ΔL igual a L menos L0. O ΔL é igual, não vou embora não, tá? Vou responder mais uma dúvida aí. Menos L0. Foi lindo. Desculpa, cara, me perdoa. Menos passa mais, L igual 170,5236. Esse cabinho. Antes eu tinha o hábito de treinar a pontaria, porque eu acertei o olho do uma e eu fiquei com pena. Ê, Manu. Zarolho, o John Mirolha, eu me lembro dele. John Mirolha, era um cara do exército norte-americano que foi fazer um bombardeio e acertou um hospital de refugiados que estava, sei lá, quantos quilômetros do alvo. Aí a galera falava que era o John Mirolha, quando ia jogar assim e errava. Fala, meu amor, desculpa a demora. Mirolha. Ah, tá, é pra ti só. Eu não sei. Posso fazer? Posso fazer para todos? Obrigado. Ó, galerinha, essa pergunta aqui é uma pergunta interessante porque um dos momentos
momentos mais desafiadores, eu acho, da calorimetria, valeu amigo, obrigado pela paciência, é quando a gente pega lá um recipiente adiabático. O que é um recipiente adiabático mesmo? Que não troca calor. Adiabático. Não troca calor com o ambiente. Vamos jogar dentro desse recipiente adiabático 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e vamos misturar 90 gramas de água a 60 graus Celsius. Qual é a temperatura, ou melhor, qual é a condição final em que essa brincadeira vai acabar? Pois não. Nessa situação da prova, Desculpa, cara. colocou a temperatura final zero. Isso faz parte do processo para descobrir, né? Essa é a ideia. Como o gelo começa a esquentar e a água começa a esfriar, a pergunta que tem que me vir na mente é quem é que vai chegar a zero primeiro? Se esse chegar a zero, ele vai ganhar o quimolesa na hora de derreter. Se esse chegar a zero, ela ganha o quimolesa. Então a primeira coisa que eu faço é calcular quanto de calor para eles chegarem a zero. Vou fazer isso para o gelo e para a água. Massa de gelo, 10. Czinho do gelo, eu forneço, 0,5. Temperatura final, 0, porque é uma suposição. Eu estou vendo quanto de energia para chegar a zero. Menos com menos? 20 vezes 0,5, 10. 10 vezes 10, 100. Interpretação física, o gelo deve receber para chegar. Só que todo o calor que o gelo recebe vem da... A água tem 90 gramas, o Czinho da água é 1, eu forneço, embora tu tenha que decorar isso o quanto antes. Eu vou me perguntar se a água vai chegar a zero, estou supondo. Quando eu faço a multiplicação, eu obtenho 5.400 calorias. Isso significa que a água tem que perder toda essa energia para poder chegar a zero. Perdoa, meu amor, tá próximo pra ti, a água, para chegar a zero, deve perder toda essa energia. Mas cada uma caloria que ela perde, ele ganha. Isso me mostra que quando a água tiver perdido 100 calorias, o gelo chegará a zero. A zero, ela não, ainda não. Então eu não sei se ela vai chegar a zero ainda. Como o gelo chegou a zero, ele começa a... E para calcular quanta energia para derreter, o que moleza, não é isso? Massa de gelo a derreter, 10. Calor latente de fusão, eu forneço 80. Isso me mostra que o gelo tem que ganhar 800 calorias extras para derreter. A água consegue fornecer tudo isso? Consegue, ela tem 5.400 para fornecer. Quando isso acontece, eu percebo que o gelo derreteu. Gelo derreteu. Ou melhor, virou água. Se virou água, eu tenho que ficar ligado, porque o Czinho não é mais 0,5, agora o Czinho dele vai ser 1. Eu também tiro a conclusão de que a água não chegará a zero. Porque eu vou ter água morna ainda com gelo, já que já derreteu, já não é mais gelo, é água, a zero. Então eu já sei que a temperatura é acima de zero. Então esse meu cálculo me ajudou a raciocinar, mas eu não vou continuar com ele. Mas eu não vou jogar raciocínio fora, eu só vou colocar TF ali. Por que TF? Porque eu não sei a temperatura final. A equação da água não muda mais. Essa é a equação da água. A água vai perder essa quantidade de calor. Eu não sei quanto é que é, porque eu não sei a temperatura final. O gelo eu sei que ele ganha 100 para chegar a zero. Sei que ele ganha 800 para derreter, e já que ele virou água e está a 0 grau, ele vai ter que receber mais um pouquinho de calor para entrar em equilíbrio, né? Que massa de gelo que virou água? Que Czinho tem isso? 1, porque virou água. A temperatura final eu não sei, só sei que é igual àquela. Entrou em equilíbrio. E a inicial é 0, porque eu já fiz o gelo chegar a 0. Depois que eu fiz toda essa preparação, é que eu termino a conta com o princípio das trocas de calor, que diz que o calor recebido mais o calor perdido é igual a 0. Eles são iguais em módulo. Então 100, que é o calor recebido pelo gelo, mais 800 para derreter, mais essa quantidade que vai dar 10 TF, isso tem que dar igual a toda essa quantidade de calor perdida pela água, que é 90, que multiplica TF menos 60. Se eu faço a propriedade distributiva e uso a minha matemática básica, eu consigo descobrir qual é a temperatura final dessa encrenca. 90 com 10 é 100,
900 com menos 5.800 é menos 4.500, menos passa mais, está multiplicando, passa dividindo. Então dá uma temperatura de 45 graus Celsius. Certo? Vocês têm mais aula hoje? Galera, muito obrigado pela paciência e atenção. E até mais. Deixa eu perguntar. Fala, meu amor.